Você sabe a diferença entre uma pessoa religiosa e uma pessoa humilde? Então, muitas vezes, dentro da igreja, a gente pode acabar se tornando religioso. E a religiosidade está muito relacionada com orgulho. Porque muitas vezes podemos viver de maneira hipócrita, fazendo as coisas de Deus, né, de forma ritualística, de forma cerimonial, para pessoas verem e não para Deus ver. Então, muitas vezes podemos cair nesse risco de viver uma superficialidade dentro da igreja. No entanto, nas Escrituras nós vamos ver que isso acontecia na época de Jesus, e nós vamos ver a diferença entre a religiosidade e a verdadeira devoção a Deus, amém? O título de hoje é O Fariseu e a Pecadora. Nós vamos comparar essas duas pessoas, um fariseu chamado Simão, uma pecadora de nome desconhecido, provavelmente Maria, de Betânia. Nós vamos ver como que Jesus lida com cada um deles. Então, a nossa escritura base está em Lucas 7,36. Vamos para ela. Lucas 7,36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tem algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoa a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então, como começa essa história? Tem um fariseu aqui, Simão, ele convida Jesus para jantar na casa dele. Como era costume naquele tempo, a mesa ela estava no chão, não é que nem hoje em dia, né, que nós temos a mesa com pé, a uma certa altura. Então as pessoas para comer, elas se reclinavam ao chão, mais ou menos como o costume oriental. Então os fariseus eles eram os líderes religiosos naquele tempo, como os pastores de hoje em dia nas igrejas. E ele fez algo muito legal, ele convidou Jesus para comer na sua casa. Aí depois a gente vê no versículo 37, que enquanto Jesus estava comendo, entrou uma mulher com uma fama de pecadora. Provavelmente era uma prostituta, tá? E aos olhos da sociedade era uma mulher muito ruim, muito pecadora. A lei de Moisés falava muito contra o adultério, por exemplo. E o que ela fez? Ela levou um frasco de perfume muito caro, né? E ela derramou esse perfume sobre os pés de Jesus. E olha só, olha como ela era humilde. Ela estava chorando muito e com as suas lágrimas ela molhava os pés de Jesus e depois disso os enxugava com o seu próprio cabelo. Olha o nível de humildade, de humilhação dessa mulher. Só que o fariseu, enquanto via essa cena, olha como é que ele pensa. Ele não fala audivelmente, mas ele internaliza no seu coração. Esse homem que eu acabei de convidar, esse Jesus, ele não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia do que se trata essa mulher. É uma pecadora. Né? Ele deixa que uma pecadora toque nele. Olha que absurdo ele pensando no seu coração. E aí
continuava nos seus pensamentos, e nós, fariseus, somos muito espirituais, não? Nós não podemos tocar nos pecadores. Você pode imaginar aqui a arrogância dele, né? A religiosidade que estava no coração dele. E aí no versículo 39, nós vemos que Jesus reage, né? No versículo 40, né? Jesus reage e ele confronta Simão. Ele propõe aqui uma parábola para poder ilustrar como ele estava enganado. Você vê aqui que Jesus ele conhecia o pensamento de Simão. Simão não podia esconder isso, ainda que ele não falou audivelmente. A gente tem um princípio que Jesus, Deus, ele conhece o nosso íntimo, conhece nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, nossas vontades, a forma como a gente pensa. Deus conhece tudo sobre o nosso respeito. Então a gente não consegue esconder nenhum pecado. Nós podemos enganar a homens, podemos enganar o discipulador, os irmãos, podemos nos enganar, mas a Deus ninguém engana, amém? Então a gente tem que ter uma vida aberta, né? Temos que deixar que a luz de Cristo ilumine nossa vida de tal forma que nossos pecados fiquem expostos. E a forma de fazer isso é através da confissão, amém? A gente confessa nossos pecados, a gente se abre para receber ajuda, para receber correção da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus, receber a oração dos irmãos, e aí ter uma vida justa diante de Deus, amém? Então, Jesus conhece nossos pensamentos. E aqui, Jesus propõe essa charada para ele, essa pergunta, e olha só, ele diz assim, Simão tem algo a dizer, ele fala, diz, mestre, pode falar. Né? O que você tem para dizer? Fala, amigo, eu sei muitas coisas, eu sou espiritual, tenho o prazer de te responder. Que pergunta você tem para mim? E aí Jesus conta a parábola. Então, 2 homens deviam a certo credor, um deles devia 500 denários, um denário era o salário de um dia de trabalho, então 500 denários, 500 dias de trabalho, e o outro devia 50 denários. E nenhum deles tinha como pagar a dívida. Aí o que o credor faz? Ele generosamente perdoa a dívida a ambos. E a pergunta que Jesus tem é, qual dos 2 dividendos amaria mais o seu credor? E aí é muito fácil responder, né? Jesus era muito sábio em usar situações cotidianas para explicar conceitos profundos. E aí ele entende, né? Eu acho que aquele que foi perdoado a dívida maior, aquele que devia 500 denários, esse estava mais grato, amava mais o seu credor. E aí Jesus, ele concorda, você respondeu corretamente, justo. Só que, olha só, Simão, eu entrei aqui na sua casa e você não beijou meus pés. Mas essa mulher, ela está beijando meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas desde que a mulher entrou aqui, ela pegou um perfume muito caro, né, deve ter custado muito para ela, e simplesmente derramou nos meus pés. Por quê? Porque ela me amou muito. Ela chorou, ela molhou meus pés com a lágrima, secou meus pés com o cabelo, e você não fez nada disso. Então essa mulher está me servindo desde que eu entrei aqui. Ela, porque ela amou muito, seus pecados estão perdoados. E ele disse para a mulher, logo em seguida, filha, seus pecados estão perdoados. A sua fé a salvou pela atitude de se prostrar e mostrar frutos de arrependimento, com a sua lágrima e com a sua servidão. E aí o que acontece? Os que estavam à sua volta, os convidados, eles perguntam, quem é esse para perdoar pecados? Né? Começa a ficar crítico contra Jesus. O próprio Simão deve ter pensado assim também. Então, eles não entendiam que Jesus era Deus na carne. Mas Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Então, por isso ele perdoa a mulher. Hoje nós vamos ter 3 pontos sobre esse assunto do fariseu e da mulher pecadora. E dentre esses 2, aqui vemos que somente uma pessoa se salvou no final. E foi a mulher, amém? Foi a mulher pecadora, não foi Simão. O fariseu não se salvou, ainda que tinha convidado Jesus para a sua casa. O que pode acontecer conosco, irmãos, é que muitas vezes convidamos Jesus, estamos na igreja, no convívio com os irmãos,
Parece que estamos com Jesus, porque temos tempos com Deus, mas no fim Jesus não nos salva. Por quê? Porque muitas vezes estamos vivendo uma vida superficial de aparências, como esse fariseu, e não uma vida de devoção e humildade sincera, como da mulher pecadora. Então, esse fariseu, ele fez algo bom para Jesus, convidou para sua casa e preparou um jantar para ele, mas ainda assim não se salvou. Por quê? Porque em seu coração, esse fariseu estava crítico com Jesus. Ele não concordava com Jesus. Ele falava em seu coração, esse homem não é de Deus, porque ele deixa uma mulher pecadora tocar nele. Ele não concordava com Jesus, não concordava com o que ele fazia, mas para ter salvação, irmãos, nós temos que concordar com o que Jesus ensina, amém? Temos que concordar com a palavra de Deus. Por mais que pareça polêmico para você, certo mandamento. Então, há coisas que Jesus ensina que muitas vezes nós não concordamos. Mas ele ensina as coisas, nós temos que concordar com Jesus, amém? Então, vamos ver três assuntos que nós temos que concordar com Jesus. E o primeiro deles é concordar com a missão de Jesus. A Bíblia fala sobre a missão do discípulo. A missão do discípulo é evangelizar o mundo inteiro, amém? Pregar a palavra de Deus. Vamos para Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Olha só, olha o que Paulo fala aqui. Inspirado por Deus, não? Eu até prefiro ir para o inferno, eu prefiro perder minha salvação e trocar para que outra pessoa de Israel seja salva. Olha o nível de amor que Paulo tinha pelos irmãos dele, da raça dele, né? Os benjamitas, os israelitas. Ele fala aqui, olha, eu estou angustiado, eu estou preocupado com os meus irmãos israelitas. Por quê? Porque eles não se convertem, eles não fazem Jesus seu Senhor, eles continuam vivendo as práticas judaicas e não reformaram a mentalidade deles. E eu me sinto triste porque esses meus amigos estão perdidos. E Paulo aqui tem um coração de querer que eles fossem salvos. Até se fosse preciso abrir mão da salvação dele para que esses amigos fossem salvos. Olha o coração de Paulo, amém? E sabemos que Paulo recebeu muita perseguição deles. E a maior fonte de perseguição eram esses próprios judeus que ele defende aqui. Mas mesmo assim, Paulo os amava. Amava tanto que ele preferia trocar a salvação dele pela dos irmãos, amém? Então nós temos que ter a mesma ambição de Paulo, de amar os perdidos. Amar as pessoas para que elas se tornem discípulos, amém? Esse exemplo de Paulo, principalmente o exemplo de Jesus. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Assim como Paulo fala aqui, Jesus, ele se separou de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Como que Jesus se separou de Deus? Quando ele estava na cruz, todo o pecado do mundo, inclusive o seu, o meu, estava sobre Jesus. Jesus estava cheio de pecado, não dele, mas o nosso. E nesse momento, quando Deus viu Jesus, ele viu muito pecado. E aí, como Deus é luz, ele não coexiste com as trevas, houve um rompimento nesse relacionamento. Essa barreira de pecado separou Jesus de Deus, e por isso Jesus falou, meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus trocou o relacionamento dele com Deus naquele momento pelo seu relacionamento com Deus, amém? Então por esse sacrifício que ele fez na cruz, hoje você tem a chance de ser salvo, amém? E você tem a chance de fazer o mesmo que Jesus, se sacrificar para que outras pessoas possam se tornar cristãs, amém? Então nossa missão é de salvar o mundo, irmãos. Às vezes, no entanto, nós temos crítica no nosso coração. Ah, mas a igreja ela empurra muito o evangelismo, né? Eu fico de saco cheio. Eu não gosto de ficar indo na universidade, sacrificar meu tempo de estudo para poder chamar pessoas. Às vezes eu acho que isso é perda de tempo, acho que é um exagero. Mas a igreja continua empurrando muito o evangelismo. E qual que é a resposta para isso?
absolutamente. Nós empurramos o evangelismo, amém? Por que isso? Porque Deus tem um sonho. Deus tem um sonho para cada um de nós. Não só nós, discípulos, mas para o mundo inteiro. Vamos ver qual é esse sonho. 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqui está muito claro qual é a vontade de Deus. Fala aqui que Ele deseja, ou seja, essa vontade, que todos os homens, mulheres, todas as pessoas no mundo sejam salvas e conheçam a verdade. Mas para a pessoa conhecer a verdade e ser salva, ela precisa estudar a Bíblia. Então por isso que nós empurramos tanto o evangelismo, porque nós estamos focados nessa missão, amém? Então não evangelizar, não estar focado na missão de salvar o mundo, é ir contra Jesus, é não concordar com Jesus. Então uma igreja que não tem o alvo de evangelizar o mundo, não é uma igreja de Deus. Porque a vontade de Deus é que o mundo todo seja salvo, amém? Então o verdadeiro discípulo está constantemente focado nessa missão, em salvar pessoas. Então o coração do discípulo é evangelizar diariamente, amém? Agora, se você não evangelizou um dia, né? Então nessa semana, quinta-feira você não evangelizou, amém? Você não vai perder sua salvação por causa disso, tá? Mas o padrão é, isso aí tem que ser exceção, o padrão é evangelismo diário, amém? Um dia que você não evangelizou, tudo bem, mas você ficar a semana inteira sem evangelizar é diferente. Então a gente não pode cair no hábito de desprezar o evangelismo e ficar no conforto. Nós temos que nos negar, amém? Porque se você não faz isso, não é de mim que você está discordando. Você está discordando do próprio Jesus, amém? Então a gente tem que ter uma ambição muito grande pelo evangelismo. Para dar um exemplo de sonho, de ambição, aconteceu uma coisa no começo do casamento com a Carol. Hoje a Carol não está aqui com a gente, porque ela está doente, está com muita dor de cabeça, então ela ficou de repouso em casa. Mas uma vez, no começo do casamento, a gente estava querendo muito tomar açaí, né? Tem um açaí na esquina ali de casa, bem pertinho, e a gente queria muito. Só que o que estava acontecendo? Estava chovendo muito, estava caindo o mundo. Foi uma das maiores chuvas nesses últimos 2 anos que a gente tem de casado. E choveu tanto, mas tanto, que estava tendo um enchente. Aí lá na rua que a gente mora, a água estava quase até os joelhos. E estava tendo um pouco até de correnteza, assim, a água estava levando tudo, né, pelo caminho. Só que a gente estava querendo tanto tomar aquele açaí, mas tanto, que a gente se arriscou, amém? A gente saiu ali do prédio e enfrentamos a correnteza, enfrentamos todas as forças da natureza, chegamos lá e o açaí estava aberto, amém? A gente conseguiu tomar o nosso açaí. Então, apesar de toda a dificuldade, conseguimos atender esse desejo do nosso coração e fizemos aquela aventura acontecer, amém? Então, a ambição faz a gente superar nossos limites, nossas dificuldades. Então, se você tem a ambição de fazer a vontade de Deus, se tem esse sonho, você vai fazer o possível, amém? Você vai eliminar desculpas, eliminar dificuldades, eliminar barreiras e vai fazer acontecer. Então, esse tem que ser nosso coração, irmãos. Que nós temos que compartilhar nossa fé, nós temos que evangelizar. Por quê? Porque é um mandamento de Jesus. Então, se você não concorda com isso, o problema não é comigo, não é com a igreja, seu problema é diretamente com Jesus, amém? Então, Simão teve esse problema com Jesus, não concordou com ele. Eu não posso tocar nessa mulher pecadora, e ele não se salvou. Então nós temos que tocar nos pecadores, amém? O toque de Deus muda a vida das pessoas. Como a gente viu aqui, que aconteceu com essa mulher muito humilde. Então, vamos amar as pessoas, amém? Quando a gente evangeliza, não é só cumprir o mandamento. A gente está tocando pecadores para que eles possam ser curados, amém? Desafio para você é de convidar seus visitantes para participar dos nossos bate-papos virtuais, nossos cultos virtuais, Santa Ceia, e conversar, marcar tempos com outros irmãos. Então é muito importante a gente ter esse envolvimento com as pessoas, amém? Então na quarentena a gente está tendo essa limitação de não poder sair nos campos abertos para colher os frutos, mas virtualmente ainda temos essa oportunidade, amém? Então Deus sempre vai deixar um meio para que a gente possa
fazer a sua vontade. A gente só precisa ser criativo, tá? Então, vamos convidar as pessoas para assistir às reuniões. E se você está nos assistindo, eu quero convidar você a marcar um estudo bíblico com a pessoa que te convidou, amém? Se você veio aqui sem ser convidado, você pode mandar mensagem para a gente na página do Facebook mesmo, e aí um discípulo vai entrar em contato com você e marcar um estudo. Mas não saia daqui sem marcar um estudo bíblico, amém? Outra coisa que nós podemos não concordar com Jesus é sobre o plano de salvação. A Bíblia tem um plano para salvar qualquer ser humano, sem especificidade. Tá? Na época dos judeus, só judeu era salvo, mas hoje em dia todo mundo tem acesso à graça. Mas como a gente consegue a graça? Como a gente consegue o perdão dos pecados? Como que eu posso herdar a vida eterna? A Bíblia é muito clara sobre isso. Nós vamos falar qual é o plano de salvação. Mas é muito polêmico, muitas pessoas não concordam com isso. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Atos 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz aqui como que você faz para ser salvo. Você precisa primeiro ter fé em Deus, se arrepender dos seus pecados, se tornando um discípulo e se batizando, amém? É no batismo que você recebe o perdão dos pecados, como fala aqui, e a habitação do Espírito Santo. Tá? Então o batismo é um sepultamento com Cristo. Você morre para uma vida de pecados do passado e nasce para uma vida nova de justiça. Amém? Uma vida como discípulo de Jesus. Então, convidar Jesus na sua casa, aceitar Jesus na sua casa, convidar para o seu coração, aceitar Jesus no seu coração não é o suficiente, porque Simão fez isso, mas não salvou ele, amém? O que você precisa fazer é igual a mulher pecadora. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ter humildade e ser batizado. Ah, mas a mulher não foi batizada. Essa mulher aqui, ela não passou pelo batismo. Claro que não passou pelo batismo, porque o batismo só entrou em vigor a partir daqui de Atos 2, 38, amém? Então, o reino de Deus começou no dia de Pentecoste. Antes disso, o plano de salvação era outro. A pessoa podia se salvar por meio do judaísmo, das práticas da lei de Moisés, ou ainda se Jesus chega para você e te perdoa presencialmente, amém? Então isso aconteceu com a mulher pecadora, aconteceu com o ladrão na cruz, aconteceu com o paralítico de Mateus 9. Então você vê vários casos em que as pessoas são salvas diretamente por Jesus. Mas a partir de Atos 2, que tecnicamente seria o início da nova aliança, aqui Jesus já não está mais na terra para perdoar pecados, amém? Presencialmente. Então o que aconteceu? Ele subiu aos céus e a partir de então, um novo plano de salvação entrou em vigor, que é por meio do batismo, amém? Tanto que em Atos 8, que é depois disso, depois de Pentecoste, Jesus apareceu na terra a Paulo, quando ele estava indo para Damasco, até perseguindo cristãos. E Jesus orientou Paulo a ir até a casa de Ananias, um discípulo, para ser batizado, amém? E Paulo foi, por 3 dias viajou e foi batizado por Ananias. Jesus poderia ter perdoado Paulo ali mesmo, porque ele estava na terra, ele tem autoridade na terra para perdoar pecados. Mas, como já existia o batismo, Paulo teve que ser batizado, amém? Então nós temos que ter isso em mente, que o plano de salvação passa necessariamente pelo batismo. Infelizmente tem muitas falsas doutrinas religiosas que pregam que aceitar Jesus no coração é suficiente e o batismo é apenas um símbolo. Isso não é verdade. O que Jesus ensina é a mesma coisa que ele fala em Mateus 28, do 18 ao 20. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o plano de Jesus é batizar as pessoas, amém? É nesse momento que você participa da cruz de Cristo e recebe o perdão dos seus pecados, amém? Outra coisa que nós vimos aqui na escritura de Lucas 7, quando Jesus faz a comparação do servo que devia 50 denários com aquele que devia 500, ele mostra que a pessoa que teve mais gratidão é aquela que foi mais perdoada, ou seja, o que devia 500 denários. Então, com essa parábola, Jesus mostra para Simão, mostra para ele que
você tem mais gratidão quando você é muito perdoado. E essa mulher, por ela ter mais gratidão, demonstrada pela humildade dela, de se servir, né, de chorar, de lavar os pés de Jesus, isso mostra que ela amou mais. E por isso que ela foi perdoada. Amém? Então, o perdão e a gratidão são duas coisas intimamente ligadas. Como Simão se considerava muito justo, ele se considerava que foi perdoado menos. Por quê? Porque ele se considerava justo. A mulher pecadora se via como muito pecadora e por isso que ela chorava. Então, por isso que ela foi perdoado mais. Então, a terceira coisa que você precisa concordar com Jesus, que é o nosso terceiro ponto, é concordar com a justiça de Deus. Então, quem que é justo para Deus? Não é a pessoa que peca menos. Simão era a pessoa que peca menos, tecnicamente. Mas aquela pessoa que se humilha e mostra mais gratidão. Essa que é considerada justa diante de Deus. Eu tenho uma parábola aqui que eu quero mostrar para vocês, que mostra mais profundamente essa justiça de Deus que parece paradoxal. Na nossa mente, justiça significa você ser mais correto, mais certinho, não é? Mas não é o que Jesus ensina. A pessoa mais justa é aquela que reconhece seus pecados. Por que isso? Porque todo mundo tem muito pecado. Todos são como o homem que devia 500 denários, inclusive Simão. Simão não era essa pessoa que devia menos. Não, ele tinha muito pecado também. Mas ele não reconhecia, por isso Jesus usa essa parábola para fazer uma analogia, para que ele entendesse profundamente. E como Mateus ele dá o nome de Simão para esse fariseu, muitas vezes quando aparece o nome da pessoa na Bíblia é porque essa pessoa se converteu, amém? Então provavelmente mais futuramente esse Simão se tornou um discípulo, era conhecido como Simão o leproso. Então a gente tem expectativa de que sim, ele foi salvo depois disso, amém? Mas vamos ver essa parábola aqui em Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos lá, versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém os contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados, terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Uau! Parábola muito forte, muito profunda. Então o que acontece aqui? Jesus faz uma comparação entre o reino de Deus e um proprietário que saiu de manhã, bem cedinho, para contratar trabalhadores para sua vinha. Então, pessoas que iam fazer serviços de agricultura, tá? Então, 9 horas da manhã, ele chamou os primeiros. O que estava desocupado ali na praça, chamou eles para trabalhar. E ele fala assim, olha, vão trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. E agora, por volta do meio-dia, 3 horas depois, ele faz a mesma coisa. Vai lá na praça e vê um bando de desocupados. E aí ele chama para trabalhar na vinha.
E aí depois, 5 horas da tarde, ele convidou mais outros desocupados e ele ainda fala assim, por que vocês estiveram o dia todo aqui desocupados? E eles respondem, porque ninguém nos chamou, ninguém nos contratou. Eu, tá bom, vamos lá trabalhar na vinha. Então teve o das 6 horas da manhã, o das 9 horas da manhã, o do meio-dia e o das 5 da tarde. E para quem não sabe, no judaísmo, o dia acaba às 6 horas da noite, então 18 horas, tá? Então às 8 horas começa um novo dia para eles. Então o momento do pagamento era às 6 horas. Então aquele que foi chamado 5 horas ia trabalhar apenas por 1 hora. Agora, quem foi chamado às 6 horas da manhã trabalharia por quanto tempo? Por 12 horas, amém? Então, olha só, trabalhar 12 vezes mais do que esses últimos. E aí, o que aconteceu? No cair da tarde, ou seja, no fim do dia, o dono da vinha chamou o administrador, chama os trabalhadores aqui que eu vou pagá-los, vou pagar o salário. E aí, então veio os trabalhadores que trabalharam apenas por 1 hora, das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário, né, que equivale a, como eu falei, 1 dia de trabalho braçal. Depois, vieram os que trabalharam por 12 horas, ou seja, os primeiros que foram contratados. E eles receberam também 1 denário, mas eles esperavam receber muito mais, porque eles trabalharam muito mais do que esses últimos. E quando eles veem que apenas 1 denário é o salário deles, eles ficam irados, eles ficam inconformados, não concordam com o dono da vinha. Fala assim, olha, esses homens que foram contratados por último, eles trabalham apenas por 1 hora. E você igualou a nós que suportamos o calor do dia, o trabalho de 12 horas, trabalhou 12 vezes mais que eles. Não é justo a gente receber apenas 1 denário. A gente tinha que receber 12 denários, né, em proporção. Parece justo, né? Se você olhar à primeira vista, poxa, quem que merece ser mais remunerado? A pessoa que trabalha 1 hora ou a pessoa que trabalha 12 horas? Qualquer pessoa lúcida responderia, pela lógica, que é justo que o que trabalhou mais receba mais. Só que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Olha o que o dono da vinha fala aqui, porque isso aqui é comparado com o reino de Deus, essa parábola. Ele fala assim, olha, quando eu te contratei, você não concordou em trabalhar o dia inteiro por 1 denário? Você concordou, né? Então, não é injusto o que eu estou fazendo. Se eu combinei com você, você aceitou as regras, você fez de mim senhor do seu dia, então você não pode reclamar. Combinado não é roubado. Entendeu? A gente combinou 1 denário por 12 horas. Agora, com esses que foram contratados por último, eu resolvi usar o mesmo critério. Vou dar 1 denário para trabalhar apenas 1 hora. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu sou soberano sobre a minha empresa. Você está com inveja, que eu sou generoso. Né? E aí termina a parábola dizendo, assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Uau, é de tirar o fôlego essa parábola. O que ele quer dizer com isso? Então, como a gente viu, a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Então, a vinha aqui seria o reino de Deus. O chamar para trabalhar significa fazer discípulos. Então, venha trabalhar na minha vinha, seja um discípulo de Jesus e faça o mesmo, né? Compartilhe a fé com outras pessoas. Os desocupados são aqueles que estão vivendo nas trevas e que não foram convidados ainda. E por que ficaram tanto tempo desocupados? Porque estavam esperando que alguém nos chamasse, amém? Então por isso que é importante evangelizar. E aí, o que aconteceu? Todos eles receberam 1 denário. O denário, aqui espiritualmente, representa a vida eterna. Representa a salvação. O relacionamento com Deus. Então essa recompensa por você trabalhar tanto para Deus, na vinha, que é o reino, por você evangelizar, compartilhar a sua fé, você vai receber a sua salvação, amém? Não mais nem menos do que isso. Isso é o mesmo para todas as pessoas no reino. Todo mundo vai receber a mesma recompensa. Então, muitas vezes, nós não concordamos com isso. A gente acha que a gente merece mais do que a salvação. Então, muitas vezes, quais são as situações que a gente pode se comparar
com esses primeiros trabalhadores. A gente está há muito tempo no reino, né? Nossa, eu estou 12 anos no reino, sei lá, não estou desempregado, né? Não tenho uma namorada, não casei ainda. E aí o que vai acontecendo? Você vai ficando amargurado com Deus. Vai ficando crítico, que nem Simão, que nem esses trabalhadores que trabalharam o dia inteiro. Então, aí seu coração vai ficando amargurado, e aí aparece um cristão novo. Um cristão novo que vive um pouco como discípulo, e aí o que acontece? Ele morre e vai para os céus. Essa pessoa trabalhou pouco para Deus, mas ela foi salva. Enquanto você está a vida inteira vivendo como discípulo, enfrentando tentações, enfrentando as dificuldades, e vai ter a mesma recompensa que ele. Assim é a justiça de Deus. Vou dar um exemplo para vocês de algo muito milagroso e incrível que aconteceu. Isso faz aproximadamente 2 anos atrás, em 2017. A Jéssica, que é uma discípula lá de São Gonçalo, ela trouxe o pai dela para estudar a Bíblia, que era um homem de quase 80 anos. E aí o que aconteceu? Ele estudou a Bíblia em apenas 2 dias. Por que 2 dias? Porque ele estava muito debilitado, estava em cadeira de rodas, estava com um pouco de amnésia, então os estudos não podiam ser longos, tinha que fazer tudo no mesmo dia. Um senhor de 80 anos tinha muita limitação. Então foi um projeto muito difícil, né, de ser executado. Aí o Ismael e mais o irmão foram lá para São Gonçalo, e a região que eles passaram era perigosa, tinha pessoas com fuzil na mão andando, mas deu certo. O Ismael chegou lá, fez os estudos, ele entendeu, ficou contrito, quis se batizar, e deu certo. O José se batizou no dia seguinte, amém? Foram 3 tentativas para mergulhar ele lá na caixa d'água, mas deu certo. Ele se batizou, se tornou nosso irmão em Cristo, amém? Só que olha só o que aconteceu. Por ele ser tão velhinho, tão debilitado, ele perdeu a sua vida 3 meses depois. Ele viveu apenas 3 meses como discípulo. Faleceu e está com Deus nos céus, amém? A gente tem uma pessoa que foi salva aqui no Rio de Janeiro. E sim, a gente é motivo para alegria, amém? Mas para pensar, ele recebeu esse presente sem ter que ter trabalhado muito. Foi pouquíssimo tempo, só 3 meses. Nós temos muito mais do que isso em geral. Eu, por exemplo, eu tenho quase 7 anos como discípulo. 2013 que eu fui batizado. Então, muita gente aqui vai ter que viver muito como discípulo, tem que trabalhar muito duro. Enquanto outros vão trabalhar pouquinho, né, no fim da vida deles, vão morrer e vão para o céu, vai receber a mesma recompensa que você. Essa é a justiça de Deus, irmãos. E nós não podemos questionar. A salvação tem que ser suficiente para nós, amém? A gente não pode esperar coisas de Deus. Então, quando a gente está no reino de Deus, a única coisa que te basta é a salvação. É o que Jesus fez por você. Então, não queira exigir coisas de Deus. Ah, minha vida está uma droga. Eu estou sofrendo, né? Eu estou passando por momentos muito difíceis e Deus não olha para a minha causa. Em primeiro lugar, você não merece nada de bom. O que a gente merece é um inferno pelos nossos pecados. E que bom que a gente tem a salvação. Se a gente considerar isso suficiente, nossa vida vai ser muito alegre. Porque é essa recompensa que é necessária e suficiente para a nossa vida, amém? Então, irmãos, vamos de uma vez por todas entender que nós precisamos concordar com Jesus. Simão discordou de Jesus e por isso ele não foi salvo. Mas a mulher pecadora mostrou gratidão, mostrou humildade e ela foi salva, amém? Ela foi perdoada. Então, vamos eliminar na nossa vida a religiosidade. Vamos eliminar as tradições. E vamos focar em Jesus, a cruz de Cristo, como nosso único alvo como discípulos, amém? E Deus, ele abençoa de outras formas. Ele pode te dar mais do que a salvação. Ele pode te dar um casamento, pode te dar um trabalho, pode te dar conhecimento. Ele pode dar essas coisas, mas tudo isso é graça, amém? A gente não merece em primeiro lugar. Deus é bom, Deus é misericordioso e por isso ele faz coisas boas na nossa vida, amém? Então, irmãos, nossos 3 pontos de hoje: concordar com Jesus sobre o evangelismo, né? A vontade de Jesus é que nós evangelizemos, compartilhemos nossa fé, estudemos a Bíblia com as pessoas, amém? E Simão não concordava com Jesus. A gente não pode discordar de Jesus, temos que ter esse compromisso. Segundo, concordar com Jesus com o plano de salvação. Então, fé, arrependimento e batismo. A doutrina de aceitar Jesus no coração
né, convidar Jesus para sua casa, né, isso não salva, tá? A Bíblia fala que é através do batismo que nós somos salvos, amém? O batismo não é um símbolo, é o momento que você é perdoado dos pecados. E terceiro, concordar com Jesus sobre a justiça de Deus. Então nós precisamos concordar com a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é essa. Não é por desempenho, não é porque você trabalhou mais ou trabalhou menos que você vai receber a salvação. Tá? É pela graça de Deus, nós temos que ter humildade e ter gratidão, amém? Então a gratidão que deve nos mover. Se a gente é grato, a gente não reclama de nada e temos uma vida sem queixas, amém? Uma vida de concordância com a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ter essa semana como um alvo de trazer trabalhadores para vir, amém? Trazer mais pessoas que possam nos ajudar nessa missão de evangelizar o mundo. E cada pessoa possa conhecer a verdade. Então, amo vocês, para Deus seja a glória. Amém.